Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai ver como modularizar o CSS, ou seja, utilizar o CSS apenas para um determinado módulo. Não dá para fazer isso para todos os tipos de elementos. Na verdade, a gente só consegue fazer isso utilizando classes, porém com classes sim a gente consegue modularizar. E uma coisa importante, essa modularização não é uma questão nativa de CSS. Não existe nada nativamente de CSS que nos permita utilizar o CSS apenas em um módulo. A gente pode fazer isso porque a gente está usando uma ferramenta de front-end, a gente está usando um bundler. E aí o bundler vai se encarregar de ver, essa classe aqui é somente para esse módulo, então ele vai aplicar aquela classe somente para aquele módulo e eu vou mostrar como ele faz isso. Bom, estou aqui com um projeto é o mesmo da última aula, só que eu apaguei algumas coisas. Temos dois componentes, o app e o filho. O app renderiza o filho. E eu tenho aqui um main.css. Meu único CSS do projeto todo, por enquanto, é esse main.css, que eu tenho aqui uma classe chamada red, que aplica a cor vermelha. Bom, o que eu vou fazer? Eu estou importando esse main lá no main.jcx, então esse main.css é válido para todo o projeto. Em qualquer lugar do projeto eu consigo usar essa classe red. Posso vir aqui no H1, colocar class name, lembrando que em React não é class name, ou melhor, em JSX não é class name. Eu coloco aqui class name red. Vou salvar, vamos ver aqui que funcionou. Hello from app está vermelho. Poderia colocar também no filho. Agora vamos dizer que eu quero colocar uma class name chamada blue, por exemplo, e esse blue só deve valer nesse componente, nesse módulo. A gente trabalha com módulos, não componentes, nesse módulo e não em qualquer módulo. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou criar um novo arquivo CSS. Pode ser, vou criar aqui dentro dessa pasta components, pode ser em outra pasta, aí depende da sua organização. E eu vou chamar ele de filho.module.css. O nome é importante, parte dele. .module.css é importante como está, exatamente como está. O filho não é importante, poderia dar o nome que eu quisesse, mas eu estou dando o mesmo nome do componente para eu dizer que esse CSS eu vou usar nesse componente ou nesse módulo. E aqui eu vou criar uma nova classe chamada blue, color blue. Bem simples, só para a gente ver como funciona. Ops. E agora, como é que eu uso esse filho.módulo.cs aqui no filho? É apenas importando? Não. Se eu apenas importar da forma tradicional filho.módulo.css, vai ser um CSS que vai valer para o projeto todo, como qualquer CSS normal. Então, eu tenho que importar da seguinte forma. Import, como é uma importação padrão, eu não preciso exportar ele, mas ele é uma importação padrão, eu posso dar o nome que quiser, eu vou chamar de styles from filho.módulo.css. E aqui, quando eu for utilizar essa classe, eu tenho que abrir um ambiente JavaScript e colocar styles. O nome da minha classe, que no caso é blue. Vou salvar, vou voltar, veja que está funcionando. E se eu quiser usar esse blue aqui no app, eu posso mudar aqui para blue? Não vai funcionar. Vou voltar aqui, não está funcionando. Por quê? Porque esse blue só existe nesse módulo que importou esse CSS. Claro, se eu importar ele aqui, vai funcionar aqui também. Então note que eu utilizei ele de uma forma um pouco diferente. Nós importamos um objeto aqui, podia ser classes, vou mudar para classes, vou salvar para ver que continua funcionando, então não importa o nome que eu dou, e eu coloco classes, ou styles, ou o que seja, ponto, o nome da classe, e aí funciona. E agora eu quero mostrar, eu vou inspecionar esse elemento, vou aqui em Inspect, e vamos ver o nome da classe. Veja que o nome da classe não é blue, o nome da classe é blue alguma coisa, está assim embaixo, blue alguma coisa, porque quem renomeia e quem lida com essa classe é o bundler, no caso é o Vite, ou o bundler que o Vite está utilizando. Então, como o bundler renomeia a classe, eu posso usar o mesmo nome de classe em dois lugares diferentes. Vamos dizer que agora eu quero criar um novo CSS app.módulo.css, que eu vou utilizar no componente app, e vai ser também blue, mas agora a cor dele vai ser green, porque eu sou rebelde, não vai ser blue. E aqui no filho, como é que a gente faz? No app, como é que a gente faz? Import, styles, nome que for, from, agora vai, ponto, barra, app.módulo.css. E aqui em class name, eu não vou botar blue, eu vou colocar
styles.blue. Vou salvar, veja que agora ambos os meus CSS têm da mesma classe blue, um blue aqui e um blue aqui. Vou voltar lá, vou ver lá, veja que não tem problema, não tem superposição, não tem conflito. Por quê? Vamos ler lá. Vou aumentar aqui o nome final da classe. O nome final da classe é diferente. Então, o bundler se encarrega de renomear as classes para não ter conflito e para que aquela classe só funcione naquele módulo. E um problema disso é que a gente só pode trabalhar com classes, mas com classes dá para fazer isso. Então, é uma forma muito interessante, muito utilizada de trabalhar CSS em módulos, em React, e não apenas em React, outros projetos JavaScript também dá para utilizar isso.